Você crê em Deus, conhece a Bíblia, concorda com a verdade, mas continua vivendo os mesmos ciclos, enfrentando os mesmos conflitos e repetindo os mesmos erros, como se a fé que você diz ter não tivesse força suficiente para produzir transformação real. Você espera mudança, ora de vez em quando, pede ajuda nos momentos de aperto, mas não construiu uma vida de oração. Não desenvolveu intimidade, não permaneceu na presença. E então se frustra, se cansa, se confunde e começa a chamar de processo aquilo que, na verdade, é ausência de prática espiritual. A Bíblia nunca tratou a oração como detalhe, nem como complemento da fé. Ela sempre tratou como o lugar onde a mudança começa. E enquanto você quiser transformação sem joelho no chão, vitória sem disciplina espiritual e crescimento sem vida de oração, a sua vida continuará exatamente onde está. A pergunta não é se você crê em Deus. A pergunta é se a sua fé virou oração suficiente para mudar você. O ciclo espiritual começa de forma silenciosa e quase imperceptível, porque ele não nasce da rebeldia explícita, mas da negligência cotidiana. Você crê em Deus, acredita na Bíblia, concorda com a verdade, mas não construiu uma vida de oração constante, profunda e disciplinada. E porque não ora, você não muda. A fé existe no discurso, mas não se transforma em prática. O desejo de mudança existe, mas não encontra um lugar onde Deus possa trabalhar de forma contínua. Sem oração, a mente permanece presa aos mesmos pensamentos, às mesmas interpretações e às mesmas reações emocionais. Sem oração, o coração continua respondendo às pressões da vida do mesmo jeito, repetindo impulsos antigos, escolhas previsíveis e comportamentos que você já conhece bem. Sem oração, o pecado não é enfrentado com luz e verdade. Ele é tolerado, racionalizado e administrado, como se fosse apenas uma fraqueza inevitável, e não um padrão que precisa ser quebrado. Então você tenta mudar o cenário ao redor. Muda de fase, muda de ambiente, muda de rotina, muda de pessoas, muda até de promessas feitas a Deus. Mas a vida continua andando em círculos, porque o lugar onde a transformação começa, o secreto, foi deixado de lado. Você espera resultados espirituais vivendo uma espiritualidade ocasional. Espera amadurecimento sem disciplina. Espera vitória sem permanência. Quando a mudança não acontece, a frustração se instala. E a frustração espiritual é perigosa, porque ela não costuma gerar arrependimento imediato. Ela gera confusão. Você começa a se perguntar por que Deus não age, por que as coisas não avançam, por que os mesmos problemas retornam com novas formas, mas a mesma essência. E sem perceber, começa a deslocar o foco da causa real para explicações mais confortáveis. É nesse ponto que o ciclo se fortalece. A ausência de oração produz estagnação. A estagnação gera frustração. A frustração abre espaço para justificativas espirituais. Você começa a chamar de processo aquilo que é repetição. Chama de espera aquilo que é falta de prática espiritual. Chama de tempo de Deus aquilo que, na verdade, é ausência de constância na presença. E enquanto essas palavras aliviam a consciência, elas mantêm o ciclo intacto. A Bíblia nunca tratou a oração como algo secundário ou opcional. Em toda a Escritura, a transformação sempre começa no secreto, no lugar da busca constante, da dependência diária e da disciplina espiritual. Homens e mulheres que mudaram não mudaram porque sabiam mais, nem porque tinham mais promessas, nem porque viviam em sistemas melhores. Eles mudaram porque tinham vida de oração. E aqueles que permaneceram presos aos mesmos padrões tinham algo em comum. Negligenciaram exatamente esse lugar. O ciclo não é complexo, nem misterioso. Ele é simples, direto e implacável. Você não ora, por isso não muda. Você não muda, por isso se frustra. E frustrado, continua esperando que Deus faça aquilo que ele decidiu realizar no ambiente da oração. Enquanto a fé não se transforma em hábito, enquanto a crença não se transforma em prática espiritual, enquanto o joelho não encontra o chão com constância, a vida continua andando em círculos, mesmo que o discurso pareça espiritual. Antes de falar sobre desculpas, antes de justificar o que não mudou, antes de explicar o que deu errado,
Uma pergunta precisa ser encarada com honestidade e sem defesa. Há quanto tempo você espera uma transformação que a Bíblia diz claramente que só acontece para quem constrói de verdade uma vida de oração? Quando a vida não muda e a oração não existe de forma consistente, a mente precisa de uma proteção. É nesse ponto que nasce a desculpa espiritual. Ela não aparece como rebeldia aberta, mas como um discurso aparentemente piedoso, aceitável e até comum entre pessoas que creem em Deus. A desculpa espiritual serve para aliviar a consciência sem exigir transformação, para manter a fé no discurso enquanto a prática continua ausente. A frase mais repetida nesse estágio é simples: Deus sabe do meu coração. Essa afirmação, que poderia expressar humildade e dependência, passa a funcionar como escudo. Em vez de levar à oração, ela impede a oração. Em vez de gerar quebrantamento, gera acomodação. A pessoa se convence de que intenção é suficiente, de que desejo substitui disciplina, de que sentir vontade de mudar é o mesmo que mudar de fato. Outra desculpa comum é espiritualizar a ausência de prática dizendo que tudo está no tempo de Deus. O tempo de Deus, que na Bíblia sempre esteve ligado à obediência e à perseverança, é transformado em justificativa para a passividade. A pessoa espera um agir soberano sem construir presença. Espera uma intervenção sem desenvolver relacionamento. Espera colheita onde nunca houve semeadura espiritual. Assim, a oração deixa de ser prioridade e passa a ser eventual, acionada apenas em momentos de crise. A desculpa espiritual também se manifesta quando a pessoa transfere a responsabilidade para fatores externos. O dia está corrido, a rotina está pesada, a vida está difícil, a mente está cansada. Tudo isso pode ser real, mas nada disso anula o princípio bíblico de que a oração é sustento, não peso extra. Na prática, a correria não impede a oração. Ela apenas revela o que foi colocado como prioridade. O que ocupa o centro sempre encontra tempo. O problema da desculpa espiritual é que ela não rompe o ciclo, ela o mantém funcionando. Ao justificar a ausência de oração, a pessoa preserva exatamente a causa da estagnação. Ela continua crendo, continua ouvindo mensagens, continua concordando com a verdade, mas segue sem transformação, porque o lugar onde Deus trabalha de forma profunda permanece negligenciado. A fé se torna teórica e a espiritualidade passa a ser baseada em informação, não em presença. A Bíblia não apresenta a oração como algo opcional para quem deseja amadurecer. Ela apresenta a oração como um ambiente de alinhamento, correção e fortalecimento. Quando esse ambiente é abandonado, o coração se desorganiza, a mente perde sensibilidade espiritual e as decisões passam a ser tomadas com base em emoção, impulso ou medo. A pessoa continua chamando isso de fraqueza humana, quando na verdade é consequência direta de uma vida espiritual sem constância. A mentira espiritual funciona porque ela soa razoável. Ela não nega Deus, não rejeita a fé e não afronta a Bíblia de forma explícita. Pelo contrário, ela usa a linguagem espiritual para justificar a ausência de prática espiritual. E quanto mais tempo essa desculpa é alimentada, mais distante a pessoa fica da transformação que diz desejar. O coração se acostuma à estagnação e a repetição passa a parecer normal. A verdade, porém, permanece inalterada. Deus nunca prometeu mudança para quem apenas acredita. Ele prometeu transformação para quem permanece. A oração não é um detalhe da vida cristã, nem um recurso emergencial. Ela é o lugar onde a fé deixa de ser discurso e se torna força real. Quando a desculpa cai, a responsabilidade aparece. E quando a responsabilidade aparece, o ciclo começa a perder força. Chega um momento em que a Bíblia deixa de dialogar com as desculpas e passa a confrontar diretamente o coração. Esse confronto não é agressivo, mas é inevitável, porque a verdade espiritual não se adapta ao conforto humano. Ela expõe, revela e exige posicionamento. A partir desse ponto, já não é mais possível culpar o sistema, o tempo, a fase ou as circunstâncias. O problema deixa de ser externo e passa a ser pessoal. A Escritura é consistente do começo ao fim. Toda transformação real
nasce de uma vida de oração. Não existe, em toda a narrativa bíblica, um único exemplo de alguém que tenha amadurecido espiritualmente, vencido padrões destrutivos ou vivido mudança profunda sem construir constância no secreto. Isso não é coincidência, é princípio. Onde a oração é negligenciada, a estagnação se estabelece. Onde a oração é cultivada, a transformação acontece. O confronto começa quando a pessoa percebe que não está travada por falta de promessa, mas por falta de prática. Ela sabe o que é certo, conhece os versículos, reconhece os princípios, mas não os vive porque não permanece na presença de Deus o suficiente para que esses princípios se tornem realidade. A fé existe, mas não governa. A verdade é conhecida, mas não molda. O discurso é espiritual, mas a vida continua sendo conduzida pelas mesmas reações antigas. Nesse ponto, a terceirização precisa ser quebrada. Não é o inimigo que mantém a pessoa presa aos mesmos ciclos, é a ausência de disciplina espiritual. Não é a falta de oportunidade, é a falta de permanência. Não é o sistema que impede a mudança, é a negligência do lugar secreto. Enquanto a oração não se torna hábito, a vida continua sendo guiada pela carne, pelas emoções e pelos impulsos, mesmo quando o nome de Deus está presente no vocabulário. A Bíblia não trata a oração como um gesto simbólico, mas como um ambiente de governo. Quem ora submete a mente, o coração e a vontade à autoridade de Deus. Quem não ora continua governado por si mesmo. É por isso que tantas pessoas dizem crer, mas vivem descontroladas. Falam de fé, mas tomam decisões precipitadas. Declaram confiança em Deus, mas reagem com medo diante de qualquer pressão. A ausência de oração mantém o velho homem no controle. O confronto bíblico revela algo que muitos evitam admitir. Não existe neutralidade espiritual. Ou a vida está sendo moldada pela presença de Deus, ou está sendo moldada pela ausência dela. A oração não é apenas um meio de pedir ajuda. Ela é o lugar onde o caráter é ajustado. Os desejos são alinhados e as prioridades são redefinidas. Sem esse processo contínuo, a pessoa continua repetindo padrões enquanto espera resultados diferentes. Quando a verdade rompe o auto-engano, a fé deixa de ser apenas crença e passa a exigir coerência. Já não basta dizer que confia em Deus. É necessário construir uma vida que reflita essa confiança. Já não basta esperar mudança. É preciso permanecer no lugar onde a mudança acontece. A oração deixa de ser opcional e se revela como fundamento. Onde ela existe, a transformação começa. Onde ela é negligenciada, o ciclo permanece intacto. A ruptura espiritual não acontece no discurso, nem na emoção momentânea, nem no impacto de uma mensagem forte. Ela acontece quando a fé deixa de ser apenas convicção interna e se transforma em prática concreta. É nesse ponto que muitos recuam, porque romper ciclos exige mais do que concordar com a verdade. Exige reorganizar a vida em torno da presença de Deus. A oração deixa de ser acessória e passa a ser fundamento. A Bíblia nunca apresentou transformação sem ação correspondente. Quando alguém decide romper padrões, essa decisão se manifesta em hábitos claros, definidos e sustentáveis. Vida de oração não é evento, não é intensidade ocasional, não é desespero pontual. É disciplina diária, é constância, é permanência. É voltar ao mesmo lugar todos os dias, mesmo quando não há emoção, mesmo quando não há urgência, mesmo quando não há crise. A primeira ação prática da ruptura é estabelecer um tempo real de oração, não negociável, não adaptável ao humor do dia. Esse tempo não nasce da sobra da agenda, mas da prioridade. Quem espera tempo livre para orar nunca constrói vida espiritual consistente. A oração precisa ser colocada como base do dia, porque ela organiza a mente, governa o coração e redefine decisões antes que o caos se instale. Onde há constância, há alinhamento. A segunda ação prática é o jejum, que a Bíblia apresenta como instrumento de submissão do corpo e clareza espiritual. O jejum não é castigo, nem moeda de troca com Deus. É disciplina que rompe o domínio dos impulsos. Ele expõe o quanto a carne governa quando o espírito não é fortalecido. Ao jejuar, a pessoa aprende a dizer não aos desejos imediatos e sim à direção de Deus.
Isso gera autoridade espiritual, não por esforço humano, mas por alinhamento interior. A terceira ação prática é o afastamento consciente de tudo aquilo que enfraquece a vida espiritual. Ambientes, hábitos, conteúdos e relacionamentos que roubam tempo, foco e sensibilidade precisam ser revistos com seriedade. A Bíblia nunca separou santidade de escolha prática. Permanecer na presença exige renúncia. Não há ruptura real enquanto a pessoa continua alimentando exatamente o que sustenta o padrão antigo. Essas ações não produzem mudança instantânea, mas produzem transformação progressiva. A mente começa a ser renovada. O coração passa a responder de forma diferente. O domínio próprio se fortalece. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser discernidas. A fé deixa de ser teórica e se torna visível no comportamento. A vida começa a mudar não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o governo interior foi reorganizado. A fé com ação não negocia princípios. Ela entende que Deus age, mas também entende que o homem precisa se posicionar. A oração não substitui responsabilidade, ela a intensifica. Quanto mais alguém ora, mais consciente se torna das próprias escolhas. Quanto mais busca, menos terceiriza. Quanto mais permanece, menos se engana. A ruptura acontece quando a pessoa aceita que Deus não muda padrões que ela insiste em manter. Quando a oração se torna hábito e o jejum se torna disciplina, o ciclo começa a se desfazer. O que antes parecia impossível passa a ser enfrentado com clareza. O que antes dominava perde força. A vida espiritual deixa de ser frágil e se torna consistente. Não porque a pessoa se tornou forte em si mesma, mas porque passou a viver sustentada por uma prática espiritual real. Onde há fé com ação, a transformação deixa de ser promessa distante e passa a ser processo inevitável. A transformação espiritual não acontece de forma espetacular. Nem começa com mudanças externas visíveis. Ela nasce de um processo silencioso, contínuo e profundo, construído no secreto, sustentado pela oração e fortalecido pela disciplina espiritual. Quando o padrão muda, o destino começa a mudar junto, não por acaso, mas por consequência. A vida deixa de ser conduzida pela repetição e passa a ser guiada por maturidade. Quando a oração se torna hábito e não evento, a mente começa a ser reorganizada. Os pensamentos já não são dominados pela ansiedade constante, pelo medo recorrente ou pela impulsividade emocional. A pessoa passa a discernir melhor o que sente, o que pensa e o que decide. A presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a ser referência diária. Isso não elimina conflitos, mas muda a forma como eles são enfrentados. O coração também amadurece. Emoções que antes governavam passam a ser administradas. Reações automáticas perdem força. O orgulho diminui, a sensibilidade espiritual aumenta e a humildade se fortalece. A pessoa não se torna perfeita, mas se torna consciente. E consciência é um dos maiores sinais de transformação espiritual, porque ela impede que o velho padrão volte a dominar sem ser confrontado. A vida prática começa a refletir essa mudança interior. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza. Relacionamentos são avaliados com mais discernimento. Limites são estabelecidos sem culpa. A pessoa deixa de viver apenas reagindo ao ambiente e passa a viver posicionada diante de Deus. A fé, que antes era discurso, passa a ser visível em escolhas concretas, consistentes e responsáveis. A Bíblia mostra que destinos nunca mudaram sem mudança de padrão. Sempre que alguém construiu vida de oração, algo foi reposicionado. Não apenas circunstâncias, mas caráter. Não apenas situações, mas identidade. A presença de Deus não apenas livra, ela forma. E essa formação é o que sustenta a mudança ao longo do tempo. Sem formação, qualquer livramento se perde. Com formação, a transformação permanece. A maturidade espiritual não é medida pela intensidade de experiências, mas pela constância da prática. Quem permanece no secreto desenvolve estabilidade. Quem constrói disciplina espiritual ganha resistência. Quem vive na presença aprende a discernir o tempo certo, a decisão correta e o caminho seguro. A vida deixa de ser um ciclo de altos e baixos extremos e passa a ser uma caminhada firme, mesmo em meio às dificuldades. Quando os padrões são quebrados,
A espiritualidade deixa de ser frágil. A pessoa já não depende de motivação externa nem de mensagens impactantes para se manter firme. Existe raiz. Existe estrutura. Existe vida espiritual construída. E onde existe raiz, há fruto. A transformação deixa de ser algo que se busca ocasionalmente e passa a ser algo que se vive diariamente. Destinos mudam quando a fé se torna prática, quando a oração se torna hábito e quando a responsabilidade pessoal é assumida diante de Deus. A vida espiritual consistente não é privilégio de alguns, nem chamado de poucos. Ela é consequência direta de quem decide permanecer. Onde a oração governa, os padrões antigos perdem força. Onde os padrões caem, a transformação se estabelece.